Hoje você vai descobrir a força que existe em não reagir a tudo. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade não está em controlar o mundo, mas em controlar a nós mesmos. E neste vídeo, você vai entender como a calma, a razão e o silêncio podem transformar completamente sua vida. A maioria das pessoas reage a tudo o que acontece. Um olhar torto, uma mensagem atrasada, uma crítica, um comentário maldoso, um erro, um imprevisto. Elas vivem como se fossem marionetes das circunstâncias. Mas o estoicismo ensina uma verdade poderosa. Quem reage a tudo perde o controle da própria vida. Marco Aurélio dizia que a calma é invencível. Não porque ela evita problemas, mas porque ela te coloca acima deles. Quando você reage impulsivamente, você entrega o controle ao outro. Mas quando você escolhe a calma, você recupera sua liberdade interior, aquela que ninguém pode tirar. Epicteto ensinava que nada externo tem o poder de te perturbar, a não ser que você permita. A provocação não machuca. O que machuca é a interpretação. A crítica não destrói. O que destrói é o significado que você dá a ela. E quando você percebe isso, começa a filtrar o mundo antes de reagir a ele. Sêneca lembrava que o homem forte não é aquele que nunca sente, mas aquele que não permite que o sentimento o governe. A raiva vem, mas não precisa comandar. A mágoa surge, mas não precisa vencer. A irritação aparece, mas não precisa decidir por você. O sábio sente, e depois escolhe. A vida se torna leve quando você deixa de reagir a tudo. Você percebe que muitas situações não merecem sua energia, que muitas pessoas só querem ver você perder a calma, que muitas provocações são apenas testes, e que responder tudo não é força, é vulnerabilidade. Reagir é automático, é instintivo, mas não reagir é arte, é maturidade, é domínio próprio. Quando você segura a reação, você cria espaço para refletir, e nesse espaço nasce a sabedoria. É ali que sua mente escolhe o que vale a pena e o que deve ser ignorado. Marco Aurélio dizia que a mente serena vê mais longe. Quando você reage com raiva, sua visão se estreita. Quando você reage com medo, sua lucidez desaparece. Quando você reage com pressa, comete erros. A calma abre o horizonte. Ela te permite enxergar além do momento. Epicteto sempre repetia que você não controla o mundo, apenas sua resposta ao mundo. Isso é libertador. Você não precisa se envolver em cada conflito. Não precisa responder cada comentário. Não precisa provar nada para ninguém. Sua paz é sua, e você decide quem pode tocá-la. Sêneca aconselhava: nada nos perturba mais do que nossa própria opinião sobre as coisas. Você reage não ao fato em si, mas ao que pensa sobre o fato. E quando você muda o pensamento, muda sua reação. É assim que você se torna alguém que vive por escolha, não por impulso. Não reagir não significa ser fraco. Significa ser seletivo. Significa não desperdiçar energia. Significa priorizar sua paz. Significa colocar sua razão acima da sua ira. Significa entender que a sua força está em sua mente, não no caos que tentam provocar ao seu redor. A maior parte das pessoas vive reagindo porque nunca aprendeu a distinguir o que é importante do que é irrelevante. Elas tratam tudo como urgente, tudo como pessoal, tudo como ameaça. Mas o estoicismo ensina que nem tudo merece sua atenção, muito menos sua reação. A sabedoria começa quando você separa o que importa do que é apenas ruído. Quando alguém tenta te provocar, o objetivo não é o que foi dito, é sua reação. Pessoas mal intencionadas querem ver você perder a linha, querem controlar suas emoções, querem te tirar do centro. Mas quando você permanece calmo, elas perdem todo o poder. O silêncio do sábio destrói a intenção do tolo. Você não precisa reagir a cada opinião. As pessoas falam demais, observam de menos e sabem pouco da sua realidade. Aprenda a deixar opiniões morrerem no ar. Não são verdades, são projeções. Quem vive reagindo a todos os julgamentos se afoga na expectativa alheia. Marco Aurélio dizia que sua paz não pode depender do comportamento de ninguém. Isso é liberdade, porque se alguém controla seu humor, controla você. Se alguém controla sua raiva, controla você. Se alguém controla sua resposta,
controla sua vida. Um espírito livre decide como quer agir, não como o outro deseja. Reagir automaticamente é ser escravo das circunstâncias. Escolher quando reagir é ser dono de si. Isso exige treino, exige presença, exige disciplina emocional. Mas com o tempo, você percebe que sua alma se torna mais leve. Você deixa de ser movido por cada onda. Você se torna o mar, profundo, estável, imperturbável. Epicteto ensinava que ninguém consegue te ofender sem sua permissão. As palavras entram apenas se você abre a porta. A provocação só fere quando você decide carregá-la. E isso te dá um poder enorme, o de fechar as portas que não te levam a lugar nenhum. Sêneca lembrava que respondemos de forma exagerada porque estamos cheios de emoções não resolvidas. Não é a situação externa que te tira do eixo. É a bagagem interna que você não tratou. Quando você organiza seu mundo interior, quase nada do lado de fora consegue te abalar. A calma estoica não é ausência de sentimentos, é domínio deles. Você sente tudo, você percebe tudo, mas você não age imediatamente. Você processa, respira, observa, escolhe. E é essa escolha consciente que separa o sábio do impulsivo. O sábio conduz a própria alma, o impulsivo é conduzido por ela. Quando você para de reagir a tudo, algo extraordinário acontece. Você ganha tempo. Tempo para pensar. Tempo para escolher. Tempo para refletir. Tempo para decidir o que realmente vale sua energia. É nesse espaço entre estímulo e resposta que a liberdade se revela. Você não reage porque não liga. Você não reage porque decidiu proteger o que é precioso. Sua paz, sua clareza, sua dignidade. E quando o mundo percebe que não consegue mais te desestabilizar, você se torna imbatível. A calma é o escudo dos gigantes. A maioria reage porque acredita que o silêncio é fraqueza. Mas no estoicismo, o silêncio é arma. O silêncio revela controle, revela maturidade, revela grandeza. O silêncio mostra que você não precisa provar nada. Ele coloca você no lugar mais elevado, onde ninguém te manipula, ninguém te conduz, ninguém te tira do seu eixo. Quando você reage a tudo, você se torna previsível. E o previsível é facilmente controlado. A pessoa que reage com calma, porém, se torna enigmática, forte, inalcançável. O sábio não entrega suas emoções tão facilmente. Ele não mostra seu ponto fraco. Ele sabe que autocontrole é proteção. Marco Aurélio dizia que tudo o que nos irrita nos revela. Quando você perde a calma, revela insegurança. Quando explode, revela fragilidade. Quando responde impulsivamente, revela falta de domínio próprio. Mas quando você mantém sua serenidade, revela poder. E esse poder ninguém entende, apenas respeita. Epicteto ensinava que a vida é feita de escolhas, e não de reações automáticas. Ele dizia: entre o que acontece e o que você faz, existe um espaço, e nesse espaço está a sua liberdade. Reagir imediatamente é perder esse espaço. Pensar antes de agir é ampliá-lo até que o controle volte para você. O estoicismo também nos ensina que emoções intensas são como tempestades. Passam. Nada que você sente agora é permanente. A raiva passa, a irritação passa, a mágoa passa, o orgulho passa. Mas se você reage no auge da tempestade, cria consequências permanentes para sentimentos temporários. Sêneca lembrava que a pior prisão é ser escravo das próprias emoções. Enquanto você reage sem pensar, sua mente te controla. Mas quando você para, respira e analisa, você se liberta. A liberdade não está em evitar emoções, está em não ser dominado por elas. Quando você para de reagir a tudo, você começa a perceber como as pessoas tentam te manipular emocionalmente. Pequenas provocações, testes silenciosos, frases passivo-agressivas. Mas quando você responde com calma ou não responde, você destrói o jogo. O manipulador perde sua arma mais poderosa, a sua reação. A calma não é apenas proteção, é estratégia. A pessoa calma observa o que os outros não veem, analisa o que os outros ignoram, enxerga detalhes que a impulsividade encobre. A calma dá vantagem. É por isso que os estoicos a tratavam como virtude máxima. Reagir menos não é ser frio, é ser sábio.
É saber quando vale a pena gastar energia e quando é melhor preservar. É saber quando uma conversa precisa acontecer e quando deve morrer no silêncio. É saber quando um ataque merece resposta e quando deve ser ignorado. Isso é inteligência emocional na forma mais elevada. E então você percebe: parar de reagir a tudo não é desistir da vida. É escolher viver melhor. É construir uma mente forte, uma alma tranquila e um coração sólido. Porque quando o mundo deixa de te controlar, você finalmente assume o comando da sua própria existência. A calma te dá algo que ninguém consegue roubar: clareza. Quando você não reage de imediato, você vê a situação com outros olhos. O que parecia ataque vira apenas opinião. O que parecia problema vira apenas detalhe. O que parecia urgente deixa de fazer sentido. A clareza é a recompensa da calma. Marco Aurélio dizia que o mundo externo só te afeta se você permitir que ele entre. Nada pode tocar sua alma sem sua autorização. E quando você controla esse portão interno, você se torna praticamente imune ao caos. Não porque o caos desaparece, mas porque você deixa de abrir a porta para ele. Reagir a tudo é como caminhar carregando dinamite emocional. Qualquer faísca te explode por dentro. Mas quando você aprende a dominar suas emoções, você se torna um campo seguro. Você deixa de viver em tensão constante. A vida fica mais leve, mais fluida, mais sua. Epicteto ensinava que a verdadeira força está em permanecer calmo, enquanto todos ao redor perdem o controle. Isso é liderança interior. Isso é grandeza espiritual. A pessoa que mantém a serenidade em meio ao caos se torna ponto de equilíbrio no ambiente. E isso é raro, admirável e extremamente poderoso. Reagir menos é também reconhecer que muitas situações não são sobre você. A pessoa que fala mal pode estar projetando suas próprias inseguranças. A crítica pode ser fruto da dor do outro. A grosseria pode ser apenas carência emocional. Quando você entende isso, para de levar tudo para o lado pessoal, e sua paz aumenta. Sêneca lembrava que nada nos machuca mais do que nossa própria interpretação. Não é a situação que causa dano, mas a lente pela qual você a enxerga. Por isso, antes de reagir, observe sua lente. Você está vendo o que é, ou está enxergando através de feridas antigas? Quando você para de reagir impulsivamente, você começa a viver com elegância emocional. É como se a vida deixasse de te arrastar e passasse a te acompanhar. Você escolhe suas batalhas. Você escolhe seus silêncios. Você escolhe suas palavras. Você escolhe sua paz. Isso é maturidade. A calma é contagiante. Quando você reage com serenidade, até quem queria brigar perde o ânimo. Até quem queria provocar se desarma. Até quem queria te machucar se confunde. Porque nada desestabiliza mais uma pessoa tóxica do que perceber que ela não tem poder sobre você. O impulsivo cria problemas. O calmo cria soluções. O impulsivo quebra pontes. O calmo constrói caminhos. O impulsivo vive em guerra. O calmo vive em paz. E não é porque a vida é menos difícil para ele. É porque ele aprendeu a escolher como deseja atravessá-la. E então, lentamente, você percebe: parar de reagir não é sobre ignorar o mundo. É sobre reconhecer que sua paz vale mais do que qualquer conflito. É sobre escolher sua alma acima do orgulho, sua serenidade acima da provocação, sua sabedoria acima da impulsividade. Isso é ser estoico. Isso é ser livre. A calma é uma forma de inteligência. Quando você não reage, você pensa melhor. Você enxerga além da superfície. Você evita conversas desnecessárias, conflitos inúteis, desgastes emocionais. A calma te dá espaço para escolher a melhor resposta, ou nenhuma resposta, que muitas vezes é a mais sábia. Marco Aurélio dizia que boa parte dos conflitos do mundo nasce de mal-entendidos e egos inflados. Quando você reage sem pensar, cria batalhas que poderiam ter sido evitadas. Mas quando você observa antes de agir, você separa a realidade de interpretação, e o que sobra é sempre mais simples do que parece. Epicteto ensinava que a pessoa que domina a si mesma não pode ser dominada por ninguém. Isso inclui as emoções do outro, a necessidade do outro de te provocar, a carência do outro de te tirar do eixo, a insegurança do outro projetada em você. Quem reage pouco, vive muito.
Sêneca lembrava que o impaciente sofre duas vezes. Sofre pelo que aconteceu e sofre pela reação exagerada. O sábio sofre apenas uma vez, e ainda assim com serenidade. Reagir com desespero multiplica a dor. Reagir com calma diminui o impacto. A reação é a diferença entre tormento e sabedoria. Quando você reage menos, o mundo deixa de te controlar emocionalmente. Críticas deixam de ser munição. Comentários deixam de ser feridas. Problemas deixam de ser monstros. O que antes te afetava profundamente passa a ser apenas um fato. E fatos são fáceis de lidar. Emoções intensas não. A pessoa tranquila intimida. Não porque é agressiva, mas porque é inacessível ao caos. Quem queria te provocar, perde o controle. Quem queria te irritar, perde o poder. Quem queria te manipular, perde a estratégia. A calma te protege mais do que qualquer defesa física ou verbal. Reagir menos é também reconhecer que muitos ataques são apenas pedidos de atenção. Pessoas inseguras usam a provocação como forma de se sentirem fortes. Pessoas vazias usam a crítica como disfarce de relevância. Quando você não responde, você quebra o ciclo e revela a pequenez do gesto. Marco Aurélio dizia que tudo tem dois lados. O lado externo que você não controla e o interno, que é totalmente seu. Quando você reage a tudo, vive do lado externo. Vive como folha ao vento. Mas quando você escolhe a calma, vive por dentro, firme, estável, dono de si. Epicteto ensinava que é impossível ofender alguém que não aceita a ofensa. A provocação é como um presente. Só existe quando você recebe. Se você não pega, ela volta para quem enviou. Essa é a grandeza do sábio. Ele não devolve insulto. Ele simplesmente não carrega. E aqui está uma das maiores lições estoicas. Quando você domina suas reações, você domina sua vida. Nada te desestabiliza com facilidade. Nada te tira do centro. Nada te arranca da sua essência. A calma se torna sua fortaleza, e sua mente sua melhor aliada. Quem controla a si, controla o mundo. Quando você decide parar de reagir a tudo, algo poderoso acontece. O mundo perde acesso ao seu interior. As pessoas podem falar, provocar, criticar, distorcer, mas nada disso penetra seu centro. Você se torna como uma muralha, firme, silenciosa e imovível. A força estoica não está no ataque, está na estabilidade. Marco Aurélio dizia que você deve manter a mente tão tranquila quanto um lago, porque só águas calmas refletem a verdade. A reação rápida é a água turbulenta, distorce tudo, mas a calma revela o que realmente importa. É por isso que pessoas sábias respondem pouco e observam muito. Epicteto ensinava que a reação é uma escolha, não um destino. Você pode sentir raiva sem agir com raiva. Pode sentir tristeza sem falar com tristeza. Pode sentir irritação sem explodir. O ser humano que percebe isso destranca a maior porta de todas, a porta do autocontrole. Sêneca lembrava que o homem que controla sua língua controla seus resultados. Palavras impulsivas criam consequências profundas. Uma frase dita em fúria pode destruir relações, oportunidades e até futuros. O sábio não desperdiça palavras. Ele usa poucas, necessárias e pensadas. Reagir sem pensar é sempre um convite ao arrependimento. Já a calma nunca produz prejuízo. Ninguém acorda arrependido por ter ficado em silêncio, por ter esperado, por ter respirado fundo. Mas quantos arrependimentos nascem de uma palavra apressada, um ataque impensado, uma resposta impulsiva? A pessoa que reage a tudo é facilmente manipulada. Basta pressionar um pouco, provocar um pouco, criticar um pouco, e ela explode. Isso revela fragilidade. Mas a pessoa que observa antes de responder é imprevisível, é perigosa, é respeitada, porque o imprevisível é incontrolável. Quando você domina sua reação, você domina também sua energia. Você não desperdiça força com discussões banais. Não gasta seu dia respondendo ataques. Não derrama sua paz em conflitos inúteis. Sua energia se torna estratégia, direcionada para o que realmente constrói sua vida. A calma cria distância entre você e o problema, e essa distância te salva.
Quando você está longe o suficiente, você enxerga tudo com mais lucidez. Você vê o verdadeiro tamanho do problema, a intenção por trás da provocação, a solução que estava escondida. A calma amplia sua visão. Epicteto dizia que o sofrimento nasce da confusão entre o que controlamos e o que não controlamos. Reagir a tudo é ignorar essa distinção. É tentar controlar o incontrolável. Mas quando você aceita que sua reação é a única parte realmente sua, sua alma finalmente descansa. E então você percebe: parar de reagir não é ser frio ou indiferente. É ser consciente. É ser seletivo. É ser maduro. É escolher sua paz ao invés do caos. Sua razão ao invés da impulsividade. Sua dignidade ao invés do orgulho. Isso é a essência da sabedoria estoica e o caminho para uma vida verdadeiramente forte. Quando você aprende a não reagir imediatamente, descobre a força da pausa. A pausa é o momento em que você se reconecta consigo antes de agir. É ali, naquele segundo de silêncio, que o sábio nasce. É onde a emoção perde poder e a razão assume o comando. A pausa salva você de você mesmo. Marco Aurélio dizia que o homem sábio responde à vida, não reage a ela. Reagir é agir sem consciência. Responder é agir com clareza. Quando você responde, você escolhe. Quando reage, você apenas se entrega ao instinto. A diferença entre um ser humano comum e um ser humano forte está exatamente aqui. Epicteto lembrava que o mundo te testa o tempo todo. Uma mensagem maldosa, um comentário irônico, uma injustiça, uma decepção, uma crítica. O teste não está no que acontece, mas no que você faz com isso. O teste é sempre interno, e o que define sua grandeza é como você se comporta, não o que fazem com você. Sêneca ensinava que ninguém é mais infeliz do que o escravo da própria fúria. Quando você reage com raiva, você entrega sua alma ao pior de você. A ira não protege, destrói, e ela destrói primeiro quem sente. Por isso o estoico escolhe a calma, não para ser santo, mas para ser livre. Reagir demais é sinal de que sua mente está cheia, cheia de preocupações, cheia de inseguranças, cheia de estresse acumulado. Mas quando você esvazia seu interior, com silêncio, com respiração, com reflexão, a vida deixa de ser um gatilho constante. O mundo não te irrita, você que está irritável por dentro. A calma é uma forma de autoproteção. Ela evita que você tome decisões precipitadas, evita que você magoe pessoas que não merecem, evita que você entre em discussões inúteis, evita que você exagere dores que poderiam ser pequenas. A calma é o escudo que protege sua essência. Reagir menos te faz perceber quem realmente merece sua atenção. Porque quando você observa sem pressa, você vê quem fala por dor, quem fala por inveja, quem fala por ignorância e quem fala por amor. A calma revela as intenções escondidas. Sem ela, tudo parece ameaça. Epicteto dizia que é impossível agradar todo mundo, e tentar fazer isso é a maior fonte de sofrimento. Reagir a cada crítica é buscar validação, mas quando você entende que a aprovação externa é volátil, você liberta sua alma. Você para de viver para impressionar e começa a viver para evoluir. Marco Aurélio ensinava que uma mente perturbada é como uma casa sem portas. Qualquer coisa entra. Mas uma mente disciplinada é como um templo. Só entra aquilo que você permite. Quando você não reage a tudo, você se torna guardião do seu próprio templo interior. E então você percebe uma das maiores verdades estoicas. A calma não é ausência de emoção, é domínio interno. É olhar o mundo com serenidade. É escolher sua paz. É decidir quem tem acesso ao seu coração. É construir uma vida guiada pela razão, não pelo impulso. Quem aprende isso, muda tudo. Quando você para de reagir a tudo, começa a recuperar algo que muitos perderam: a capacidade de pensar antes de agir. A maioria vive no piloto automático emocional, respondendo por impulso, como se a vida fosse urgência permanente. Mas o sábio sabe que quase nada é urgente. A urgência é uma ilusão criada pelo ego. Marco Aurélio dizia que a maior vitória é vencer a si mesmo. Não é vencer o outro, não é vencer discussões, não é vencer argumentos, é vencer seu próprio impulso.
É dominar sua raiva. É controlar sua ansiedade. É manter sua paz quando o mundo tenta te arrastar para o caos. Epicteto ensinava que reagir é ser refém. Refém das palavras dos outros, dos gestos dos outros, da opinião dos outros. Mas quando você escolhe não reagir, você quebra essa corrente. Você se liberta emocionalmente. Você não vive mais como marionete. Você assume o controle dos seus próprios fios. Sêneca lembrava que a sabedoria aparece no silêncio. É no silêncio que você escuta suas próprias necessidades. No silêncio que você identifica seus verdadeiros medos. No silêncio que você percebe o que é real e o que é apenas ego ferido. O silêncio é o trono do sábio, onde ele observa sem ser arrastado. Quando você reage a tudo, você vive exausto. Sua energia é drenada por conflitos desnecessários. Seu humor depende do comportamento alheio. Sua paz fica nas mãos dos outros. Mas quando você seleciona o que merece resposta, sua energia volta para você. Sua vida começa a se organizar de dentro para fora. A calma é uma forma de proteção divina. Quando você escolhe a paz, você evita caminhos que te destruiriam. Você evita discussões que te desgastariam. Você evita vinganças que te consumiriam. A calma te salva de problemas que nem chegam a acontecer. E esse é o poder mais invisível do autocontrole. Reagir menos não significa aceitar injustiças, significa agir com sabedoria. O sábio não responde no calor da emoção. Ele pensa, observa, analisa, e então toma decisões que refletem sua força, não sua fraqueza. A justiça feita com calma é mais forte do que 1000 respostas impulsivas. Epicteto dizia que cada provocação é um teste de caráter. O mundo te observa. Você vai cair na armadilha? O sábio responde com serenidade. Não para agradar ninguém, mas para preservar sua dignidade. Cada vez que você escolhe a calma, você fortalece a sua identidade. Quando você evita reagir imediatamente, você se torna alguém difícil de ler. E isso te protege. As pessoas não sabem como te atingir. Não sabem como arrancar sua paz. Não sabem como manipular suas emoções. Sua calma se torna um mistério que ninguém decifra. E isso é força. E então você percebe algo grandioso. Parar de reagir não é apenas uma técnica emocional. É uma filosofia de vida. É um caminho espiritual. É uma forma de viver com profundidade, grandeza e propósito. É você escolhendo ser senhor de si, e não escravo do mundo. A verdadeira liberdade nasce quando você entende que não precisa reagir a nada imediatamente. A vida perde o peso. Os conflitos perdem a força. As pessoas perdem o controle sobre você. O tempo deixa de ser um inimigo e passa a ser aliado. Quando você usa o tempo a seu favor, sua mente se expande. Marco Aurélio dizia que a maioria das coisas que nos irritam simplesmente não merecem importância. O problema não é o que acontece, é o que você faz com isso na sua cabeça. Quando você reduz a importância, reduz o impacto. E quando reduz o impacto, reduz a reação. Epicteto ensinava que ninguém faz você perder a calma. Você é quem cede. Quando você aprende isso, percebe o tamanho da força que sempre teve. Você não precisa devolver a agressão. Você não precisa revidar. Você não precisa provar nada. Sua força está em se manter inteiro enquanto o mundo se desordena. Sêneca lembrava que a pior escravidão é emocional. Você pode ter tudo: dinheiro, status, reconhecimento. Mas se não controla sua mente, você é escravo. Escravo da raiva. Escravo da opinião dos outros. Escravo da sensibilidade exagerada. A calma liberta, porque só quem controla a si mesmo é realmente livre. Quando você para de reagir a tudo, solução aparece com mais facilidade. Sua mente não está mais turva pela emoção. Ela fica limpa, organizada, objetiva. Problemas que pareciam enormes se tornam apenas situações a serem resolvidas. O sábio não ignora o problema, mas não permite que ele domine sua alma. Reagir menos te ensina a ver o padrão das pessoas. Algumas só querem te provocar. Outras querem te testar. Outras querem te manipular emocionalmente. E outras querem apenas atenção. Quando você observa sem reagir, você enxerga a intenção escondida por trás da atitude. E isso muda tudo. Marco Aurélio dizia que todo ataque diz mais sobre quem ataca
do que sobre quem recebe. Quando você entende isso, você para de se machucar com o comportamento alheio. A grosseria do outro é um reflexo dele, não de você. O sábio não leva para o coração o que nasceu da dor de outra pessoa. Sêneca ensinava que é preciso grandeza para ignorar pequenas coisas, pequenas provocações, pequenas ofensas, pequenos comentários, pequenos ruídos. A vida é feita de pequenas irritações. O sábio sabe que reagir a tudo isso é desperdiçar sua energia vital. Ele escolhe aquilo que merece sua força e descarta o resto. Quando você domina suas reações, você muda a própria identidade. Você deixa de ser a pessoa explosiva, sensível demais, precipitada, impulsiva, e passa a ser alguém centrado, claro, confiante, profundo. Alguém que inspira respeito sem levantar a voz. Alguém que conquista pela presença. E é nesse ponto que a filosofia estoica mostra toda a sua beleza. Não reagir não é ser passivo, é ser sábio. É agir com estratégia. É preservar sua energia para o que realmente importa. É entender que sua vida é curta demais para ser desperdiçada com tudo aquilo que não te leva a lugar algum. Reagir pouco é um superpoder invisível. Ele fortalece sua presença, sua imagem, sua energia. Pessoas que reagem pouco são vistas como sólidas, confiáveis, maduras. Elas não se abalam, não se deixam levar, não se desequilibram facilmente. E por isso, o mundo naturalmente as respeita. Marco Aurélio dizia que o verdadeiro poder é permanecer calmo, mesmo quando tudo ao redor está em chamas. Muita gente parece forte quando tudo está bem, mas a verdadeira força aparece quando o caos bate à porta, e você permanece inteiro. Essa estabilidade é rara, valiosa e conquistada apenas por quem domina suas reações. Epicteto ensinava que seu caráter é revelado exatamente nos momentos em que você quer reagir, mas escolhe não reagir. Ali está o seu crescimento. Ali está a sua evolução espiritual. Ali está a prova de que você não é mais o mesmo. Você está amadurecendo de verdade. Sêneca lembrava que a vida é curta demais para desperdiçar energia com aquilo que não muda nada. Se não muda sua vida, não merece sua raiva. Se não muda seu futuro, não merece sua atenção. Se não muda quem você é, não merece sua reação. A sabedoria está em guardar força para o que realmente conta. Quando você reage pouco, você começa a perceber que seu mundo interior fica mais limpo. Sua mente fica mais tranquila. Seu coração fica mais leve. Sua rotina fica mais organizada. Sua alma fica menos carregada. É como se você finalmente respirasse o ar puro depois de anos preso em ambientes tóxicos. Reagir menos te aproxima da paz. E paz é a maior riqueza que existe. Dinheiro compra conforto, mas não compra serenidade. Status compra atenção, mas não compra quietude interna. A paz vem do domínio interior. E dominar sua reação é o primeiro passo para conquistar essa paz. A pessoa que não reage a tudo vive mais. Vive melhor. Vive mais consciente. Vive mais verdadeira. Ela não se desgasta com aquilo que não serve. Não se contamina com energias ruins. Não absorve a dor que não é dela. Ela se move como alguém que compreendeu profundamente o valor do próprio espírito. É nesse ponto que você olha para trás e percebe o quanto cresceu. Aquele que antes explodia, hoje pensa. Aquele que antes se irritava por tudo, hoje apenas observa. Aquele que reagia no impulso, hoje reage com sabedoria. Ou sequer reage. Isso é evolução. Isso é força. Isso é maturidade emocional. E então você entende. Parar de reagir a tudo não é apenas uma escolha. É uma transformação de identidade. É a construção de um novo eu. Um eu sereno. Um eu confiante. Um eu sábio. Um eu forte. Um eu que vive com propósito. Essa é a essência do estoicismo. Você se torna o comandante da própria vida. Por isso, as lições de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca continuam ecoando até hoje. Não entregue sua paz ao mundo. Não entregue seu controle às circunstâncias. Não entregue seu espírito às emoções passageiras. A verdadeira força é permanecer calmo. A verdadeira liberdade é escolher sua reação. A verdadeira grandeza é dominar sua própria alma. Hoje você aprendeu que a força não está em reagir.
mas em escolher quando, como e se deve reagir. A calma é sua arma. A serenidade é seu escudo. E o autocontrole é o caminho para uma vida mais leve, mais forte e mais sábia. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. E comente aqui embaixo. Eu escolho minha paz. Obrigado por estar aqui. Que suas reações sejam sábias, sua mente seja forte e sua alma permaneça inabalável. Nos vemos no próximo vídeo.